Olá pessoal, Rafael Zen, e chegando aqui no quarto vídeo, a gente quer trazer mais algumas reflexões a respeito disso que a gente tem falado ao longo da jornada, tá? Então, não é à toa que a gente resolveu chamar esse vídeo de realidade e ilusão, para a gente conseguir separar um pouco mais do que é verdade na nossa vida e de que aspectos da nossa vida nós estamos sendo continuamente enganados e principalmente auto-enganados, ok? Bom, nós falamos então que tudo é energia e que os nossos sentidos nos iludem, fazendo acreditar na solidez das coisas. Na solidez do meu sofá, na solidez das paredes e do chão, na solidez do meu corpo. E ao mesmo tempo em que eu acredito que tudo é apenas, vamos chamar assim, matéria, a gente começa a colocar as questões da consciência e do espírito num segundo plano. Não é à toa que muitas pessoas ainda se referem como eu sou um ser humano que tem uma alma. Tá? E eu diria para vocês que essa colocação está assim absurdamente errado. Nós somos alma ou nós somos consciência, você pode usar o nome que você quiser, vivendo uma trajetória transitoriamente humana, temporariamente. A consciência ela não tem princípio e nem fim, mas aqui o nosso corpo a gente sabe como é que funciona, em 100 anos ou em 200 anos, inevitavelmente, ele vai ficar para trás e a nossa trajetória segue. Então, embora algumas coisas sejam só força de expressão, as palavras elas têm poder e a gente precisa inverter isso. Tá? Então, a ilusão da matéria é a primeira delas. Tudo é energia, nós somos eternos vivendo uma jornada temporária, transitória, onde a gente está aqui na sala de aula tentando fazer o nosso melhor, buscando fazer o nosso melhor. O problema é que a gente chegou aqui na sala de aula e nos foi dado um instrumento, Assim como a gente vai lá no prezinho ou vai na escola e nos dão livros e cadernos, aqui o nosso, vamos chamar assim, o nosso professor chama-se esse instrumento, a sua calculadora de bolso, o seu smartphone é a sua mente. Tá? Foi esse o instrumento que a divindade nos deu e falou, tá aí, se vira nos 30, agora o negócio é com você. O problema é que o brinquedinho era tão legal que a gente esqueceu quem era. Sabe quando você pega o seu smartphone ou quando você vê os mais jovens que ficam ali horas e horas e você chama ele não escuta e aí às vezes é hora do almoço e ele continua ali no brinquedinho? Pois é, ele deixou de ter uma existência e ele se transformou no joguinho, nas fotinhos, nas mensaginhas. Ele já não se comunica mais com a família, com os amigos, com o mundo, porque ele se transformou naquele negocinho pequenininho. Esse que você está me assistindo agora, que pode ser um instrumento fantástico. Então, ok, a tecnologia conecta, mas ela não pode comandar a nossa vida. A mente, ela realiza, ela concretiza, porém, ela não pode comandar a nossa vida. E aí a gente tem a segunda das grandes ilusões a que nós somos submetidos, condicionados e eu tenho um termo que eu acho bem legal, domesticados. Tá? E a domesticação foi tão bem feita que a maior parte da sociedade ainda não consegue assimilar esse tipo de conteúdo. Tá? Essas novas energias, a nova consciência que está chegando agora está quebrando os paradigmas da matéria, está quebrando os paradigmas, vamos chamar assim, do espírito e da consciência, e está nos fazendo enxergar um mundo novo. Questiona aí, quanto tempo faz que você começou a questionar o novo mundo que a gente já começou a viver? Faz uma comparação se há uma década atrás você pensava igual você pensa hoje. E se esse tipo de pensamento há 10 anos atrás pareceria coerente para você. Veja quanta coisa mudou. Tá? Então, enquanto a gente acredita que tudo é sólido e que a nossa razão, ela, vamos dizer assim, detém a primazia da nossa vida, isso tem um significado prático muito simples de ser resumido numa única palavra. Sofrimento. Tá? Guarda aí com você. Cada vez que você entra em qualquer circuito de sofrimento na sua vida, significa que ainda existem partes suas vivendo no paradigma antigo,
naquele que diz que você é vítima das circunstâncias, de que os vírus mortais estão nos rodeando e, ai meu Deus, né, eu sou vítima do meio ambiente em que eu estou, de que as pessoas são más e cruéis, pobre de mim, não tenho como reagir diante desse mundo, que eu não tenho poder para fazer nada, que eu tenho que abaixar as minhas orelhinhas, que nem o nosso cachorrinho domesticado, e apenas obedecer o que as autoridades do mundo falam para mim. Essa é a domesticação em que nós passamos. E ela é tão bem feita, né, que as pessoas elas não apenas, no geral, né, não questionam esse tipo de pensamento, como ainda alimentam esse sistema. Fazendo como? Assistindo às velhas mídias, assistindo aquelas informações que só nos trazem mal-estar, desconforto, acreditando cegamente nas autoridades, sejam elas políticas, de saúde, econômicas, religiosas, sem um mínimo de reflexão, sem um mínimo de questionamento, sem um mínimo de consciência, tá? Consciência não significa ser cego, significa com sabedoria. É isso que a consciência traz para nós. Consciência significa conhecimento de causa, sabedoria, percepção clara das coisas. Então, enquanto a gente está vivendo ali nas nossas ilusões mentais e materiais, o que significa isso? Que nós estamos afastados da nossa própria consciência, da nossa alma, ou vamos usar um termo neutro aqui, que não puxa sardinha para nenhum lado, do nosso ser. E ser é um termo fantástico, porque ele diz muita coisa ao mesmo tempo que ele não diz nada. Né? As pessoas elas pensam assim, às vezes quando a gente fala assim em termos de alma e espírito, parece que é um outro Rafaelzinho, assim, só que ele é um Rafael mais inteligente, mais sábio, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver essa história. Não tem forma, conforme a gente vai estudando um pouquinho mais. Tem outras maneiras da gente se conectar com isso, mas ele não tem forma. Ele é. E, enfim, isso faz parte um pouco ainda das crenças que a gente tem a respeito do mundo em que a gente vive, tá? Então, como é que a gente pode entender um pouco mais esse mundo de ilusões em que a gente vive? Mente, conforme a Valéria explicou também, mente significa que o nosso instrumento, que o nosso smartphone tomou vida própria e assumiu o controle de tudo. Tá? E aquele que deveria estar, né, executando ou ao menos determinando quais são os programas que eu deveria e quais são os melhores aplicativos para mim, simplesmente obedece ele sem questionamento, né? Vai apertando botõezinhos como se tivesse um pouco bêbado, porque não tem decisão própria, porque alguém tomou a decisão para ele. A nossa mente ela é um excelente instrumento quando ela está no lugar dela, ou seja, calculadora de bolso. O seu smartphone ele é a melhor exemplificação que a gente tem para a mente. Por quê? Porque ele tem uma calculadora, ele consegue se comunicar, ele tem a capacidade de realizar algumas coisas muito legal, fantástico. Agora, pergunta para o seu smartphone o que ele acha de ouvir Beethoven. Né? Se ele tivesse uma resposta pré-programada, se ele tiver um nível de inteligência artificial, talvez ele diga, Beethoven, compositor do século XVII, nasceu em Parará, Parará, com 40 e tantos anos, ele escreveu a sua 9ª Sinfonia Surda. O que significa isso para nós? Absolutamente nada. Seu smartphone vai te contar uma história. Talvez encontre o algoritmo por trás da mensagem da 9ª Sinfonia. Quem sabe encontre similaridades matemáticas. É isso, é matemática pura. Agora, ele não consegue sentir as frequências, as vibrações, a beleza que Beethoven traz para os seus ouvidos e para o seu ser. Leva o seu smartphone lá no Museu do Louvre para fotografar a Mona Lisa. Né? Talvez, se o seu for de última geração, né, com 3 câmeras traseiras e flash, e aquela coisa da foto vai ficar maravilhosa. E quem sabe ele encontre 1 milhão de paletas de cores ali naquela obra de Da Vinci, porém, ele nunca vai enxergar a inspiração do pintor. Ele nunca vai conseguir entender o sentimento e nem a humanidade por trás de uma pintura tão simples. Né? Vamos chamar assim, é só uma pintura, é só um pedaço de pano com tinta por cima. Ele não consegue compreender o que fez alguém produzir uma obra como essa.
né? Ou a gente vai ver Michelangelo, né, as estátuas, se não me engano foi o Davi, né, em que ele falou fala para aquela obra de arte, fantásticas, porém, seu smartphone nunca vai entender isso que eu estou falando para você. Ele é excelente como calculadora, porém, ele é péssimo como o diretor da sua vida. Então a gente precisa separar, porque se você vive na mente, e eu posso assegurar, olha, de olhos fechados, que 90 e tantos por cento do nosso mundo ainda vive dentro dela, você ainda está vivendo dentro da sua caixinha de ilusões. E você pode ser muito rico ou muito pobre, você pode ter muita saúde ou você pode estar doente, tá? Você pode ser muito bonito ou muito feio. Isso não importa. Se você continua vivendo dentro da sua caixinha mental, você continua vivendo dentro da sua gaiolinha, que pode estar dourada, pode estar bonita, encerada, mas continua sendo a sua gaiola, dentro do seu aquário. Então eu tenho algumas dicas para você entender um pouco mais e conseguir compreender e assimilar o que é a mente na sua vida. Primeiro, mente significa memória. Memória, como tudo na vida, cumpre o seu papel. Por exemplo, quando você viaja ou quando você vai para a casa dos seus amigos, você sabe que o trinco sempre vai virar nesse sentido aqui. É universal. Tem uma memória dentro de você que diz, olha só, para abrir a porta eu viro para baixo o trinco. Você não vai tentar forçar o trinco para cima. Perfeito. Você sabe que enquanto você está dirigindo pelas estradas do Brasil, e você deve ter feito autoescola, você aprendeu e guardou de memória que o seu carro sempre anda para a direita, que aquelas plaquinhas indicam velocidade, e que se você for flagrado ultrapassando em lugar proibido, porque tem aquela faixinha amarela no meio, ou se você exceder os números da plaquinha, você está em apuros, tá? R$120 a menos na sua conta corrente, 7 pontos a menos na sua carteira. Perigo, não faça. Memória, fantástica para isso. O problema é, quando eu vivo através das minhas memórias, o que significa isso? Quando as suas decisões do momento presente, elas são tomadas com base naquilo que você viveu. Por exemplo, não gostei do corte de cabelo de tal pessoa. Eu tinha uma ex-namorada que tinha o cabelo daquele jeito. Pessoas assim não são confiáveis. Ou quando eu ouvia em casa, por exemplo, pessoas de cor negra, né, e a gente ouvia aqueles comentários pejorativos que eram comuns há 100 anos atrás, só 100 anos atrás. Tá? E a gente escuta aquele tipo de coisa que está nas nossas memórias e continua acreditando que pessoas de outra cor, de outro país, com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, com algo que foge do meu contexto de memórias ou que se aproxima dele, tá? São perigosas, problemáticas, dignas de discriminação. Então, quando eu vivo a minha vida com base nas memórias, significa que eu estou constantemente fazendo comparações mentais entre qual é o melhor para mim nesse momento. Você já deve ter ouvido aquela história que diz assim, puxa, eu estou tão indeciso, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, né? Que é um desses ditados que a gente vê no Brasil aqui, que são desde a época em que eu era criança. Por que a pessoa tem tanta dificuldade para tomar a sua decisão e por que as pessoas têm dificuldade em decidirem as coisas? Porque elas estão comparando aquilo que é melhor no momento presente delas com base nas suas memórias, com base naquilo que está armazenado dentro da sua mente. Então, mente é memória e mente também é comparação. Então, quando eu me comparo com a Valéria, e eu digo a Valéria é uma mulher e eu sou um homem, o que tem de errado nisso? Nada. Dá pra gente casar, viver feliz e formar uma família. Perfeito. Agora, quando a minha mente diz assim, não, eu sou homem, eu sou superior a ela, apenas porque transitoriamente ela ocupa um corpo diferente do meu. Ou quando eu vejo uma pessoa de outra cor, de outro corte de cabelo, com uma roupa diferente, com uma tendência, com um jeito, com uma forma de pensar diferente da minha. E aí eu estou tecendo críticas, comentários e criando rótulos para essa pessoa, e aí a gente tem o terceiro mecanismo, significa que eu estou vivendo dentro de uma bolha mental. E eu sequer sabia disso. Então, a grande dificuldade para as pessoas saírem das ilusões que elas carregam na sua vida
Primeiro, é falta de conhecimento. Tá? Esse é o objetivo dos nossos vídeos, é trazer para você algo que te acrescente mais informação. Então, se você está vivendo com base nas suas memórias, você não está vivendo o momento presente. Você está repetindo as histórias do seu passado, ainda que essas repetições se deem no nível inconsciente. O que também é muito comum. Toda pessoa que tem qualquer nível de sofrimento na vida dela e não consegue sair. Ou ainda, toda pessoa que tem repetições na sua vida e não consegue sair das repetições. Por exemplo, né, mulheres às vezes falam para mim assim, eu digo mulheres porque essa é mais a natureza delas em buscar um relacionamento e dizer assim, nossa, eu não sei o que acontece, mas todos os caras que eu atraio para minha vida parecem com meu pai. E como é que foi o passado dessa pessoa com o pai dela? A gente vai examinar as memórias delas e vai ver que foram péssimas. Tá? Então, assim, um trauma do passado se repetindo na minha história presente significa que eu estou vivendo inconscientemente conforme as minhas memórias. Tá? Alguém fez algo para você e você ficou magoado, sentido, está triste ainda. Às vezes faz um dia, às vezes faz um ano, às vezes faz uma década e você continua carregando aquilo com você. Você está vivendo no passado, você está vivendo na mente. E aquele sofrimento lá de trás continua se perpetuando na sua vida e vai continuar se perpetuando indefinidamente, a menos que você mude. Tá? A gente está no momento da nova consciência e está cheio de técnica aí para você mudar isso em diversos níveis. Agora, é claro, quando você não consegue limpar o seu coração com essas técnicas, o seu cardiologista dá um jeito nisso para você. Tá? Então, se você não sai das suas ilusões, a medicina e a cirurgia tem métodos fantásticos para resolver isso. O problema é que dói um pouco e você pode dormir e não voltar mais. Tá? Virou a essência outra vez, perdeu a oportunidade de se aprimorar aqui. Então, sempre que nós estamos dentro desse ambiente, gente, de sofrimento, de mágoas, de depressão ou de ansiedade, que são muito comuns, de estresse, de competitividade, de comparação e de rótulos, nós estamos vivendo dentro da nossa mente. E isso tem uma qualidade, tem uma característica. Aí você poderia se perguntar assim, ok, mas tem algum outro jeito de eu perceber que eu realmente estou vivendo dentro dessa bolha mental e eu não sabia? Tem um jeito sim. A sua mente ela tem um sabor característico. Quando os pensamentos compulsivos da sua mente eles estão circulando dentro de você, ela te produz certos estados de consciência equivalentes ao nível do pensamento que você está tendo. Vou trocar isso em palavrinhas para você entender. Pensa aí numa pessoa que você não gosta. E você vai perceber que você vai sentir-se mal, desconfortável, talvez com raiva. Alguma sensação dentro de você surge. Uma sensação que baixa a sua vibração energética. E você se sente mal e desconfortável. Faz um teste diferente. Pensa numa pessoa que você ama demais, que é muito importante para você. E você vai perceber que além de você se sentir muito bem, tem uma parte do seu corpo que vai se encher. Parece que se estufou. E está aqui, ó, no centro do seu peito, está no seu coração. Então, cada vez que você interage com o mundo, e nessa interação os seus pensamentos eles estão ali, comumente adormecendo as pessoas, né? Elas estão dirigindo, elas nem percebem que elas estão dirigindo e por isso muitas vezes se acidentam. Isso traz para você um sabor característico, uma sensação. Quando a gente vive na mente condicionada, a gente tem sensações e sabores condicionados, característicos, que são muito familiares para todas as pessoas que vivem aqui no nosso mundo, porque de vez em quando a gente acaba enfrentando um pouco dessas sensações. Quando a gente entra em estados ou níveis de consciência mais profundos, ou seja, quando o blá 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 da mente ordinária fica para baixo e a nossa consciência se conecta com camadas superiores, a gente acessa sabores e qualidades de consciência que são simplesmente impossíveis de transmitir com palavras. E ao mesmo tempo, quando a gente sai de uma experiência como essa, a gente sai com um sorrisão lá atrás,
com uma leveza e com a sensação que diz assim, nossa, eu não queria nunca mais sair daquele estado. E ainda sai assim falando tão baixinho. Porque o coração está enorme, o campo energético está gigantesco. E quando a gente volta de lá, a gente olha para o mundo que está à nossa volta e percebe que Maya ou ilusão não são só as paredes. Não são só as estruturas políticas, econômicas, financeiras. Não é só o ego das pessoas. Que a grande ilusão está na nossa mente. Que foi condicionada a acreditar nesse monte de bobagem durante muitas eras, durante muitas vidas, durante muito tempo, e que a gente viveu uma falsidade até agora, e por falta de parâmetros, nunca questionou isso. Então, como nós temos buscado fazer em todos esses vídeos, tá? Eu tenho um exercício para fazer com você, muito simples, na verdade, para você poder desenvolver isso e começar a incorporar isso no seu dia a dia, tá? A gente tem falado um pouco sobre ele durante todos os vídeos, porque é inevitável, mas o exercício é rotule menos, perceba mais. A Valéria também falou sobre isso. Julgue menos, porque quando você está julgando os defeitos dos outros, você está apontando os seus próprios. E se perceba mais. Aprenda a reconhecer as pessoas e as circunstâncias mais pelas qualidades da sua energia e do seu corpo. Por quê? Quando a gente está utilizando só a mente, quando eu olho para alguém e comparo essa pessoa, tá? A minha comparação sempre é limitada, porque a mente sempre é limitada. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples. Eu falo português muito bem, eu entendo muito bem o espanhol e eu tenho um pouquinho lá de inglês. Porém, né, japonês, alemão, sueco, eu não faço ideia do que essa turma está falando, porque eu aprendi muito bem a falar o meu idioma. Tá? Então esse idioma é fácil para mim, é simples para mim, tá? É natural, é espontâneo, é uma limitação da minha mente. Eu vou reconhecer e entender o idioma de pessoas que falam a mesma língua, e por isso elas vão me parecer familiares. Porém, a nossa mente, né, ela sempre faz isso. Ela tende a se afinizar e a buscar pessoas, circunstâncias, situações e tomar decisões com base naquilo que ela conhece, com base naquilo que lhe é familiar. É limitado. É o aquário. É a gaiolinha. Tá? E você está vivendo na gaiolinha. Eu também vivi na gaiolinha durante muito tempo. E eu descobri que ela não representa nada. Que a verdade, a realidade, ela está muito além disso. Como é que a gente faz para se conectar então um pouco mais com os campos de verdade e de realidade? Você tem que estar cada vez mais atento para a energia de todo o seu corpo. Porque enquanto a sua mente opera aqui, ó, né, na caixinha, principalmente no lado esquerdo do seu cérebro, a percepção de campos de energia, embora ela se concentre no nosso cardíaco, ela se distribui por todo o nosso sistema nervoso. Por isso que algumas pessoas, antes de tomarem uma decisão, elas consultam o seu corpo. E se elas se sentem assim desconfortáveis, mas é um desconfortável bem característico, não é um desconfortável de medo, não. Não tem nada a ver com medo, com ansiedade, com essas coisas que as pessoas estão acostumadas. Quando ela sente o corpo dela se inclinando energeticamente para uma situação ou para outra, ela sabe para onde ela tem que ir. E isso é a nossa intuição e o nosso campo de energia se expressando. Tá? E por fim, eu vou deixar para vocês aqui um documentário extraordinário de uma cientista, se não me engano, ela é britânica, e que ela teve um derrame cerebral. É um documentário que já deve ter uns 10 anos circulando lá pelo YouTube. E chama Meu Derrame de Percepção, onde uma neurocientista ela teve a experiência direta do que é o seu cérebro esquerdo funcionando, e como ela estava tendo um derrame, o cérebro esquerdo começou a entrar em colapso. E o lado direito, que é o nosso lado intuitivo, receptivo, perceptivo, consciente, começou a se abrir e perceber campos de energia que conectavam ela e tiravam as suas limitações com o cosmos. Quando o lado direito dela era ativado, ela se sentia conectada com o cosmos. E ela dizia que aquela experiência foi extraordinária. E quando o lado esquerdo voltava do derrame, né, porque isso foi um período que durou uns minutos, ele dizia: alerta, alerta, tem alguma coisa errada, tem que chamar a ambulância, socorro, socorro.
e aí a gente percebe claramente como é que esses dois lados, né, da nossa interface funcionam, e a gente vai perceber que o nosso lado esquerdo está hiperdesenvolvido e o lado direito, que é o que nos conecta, ele está atrofiado. E essa diferença precisa ser recuperada, tá bom? Então, pessoal, minha última dica para vocês é, vocês já perceberam que a gente abriu aqui a comunidade para dúvidas e perguntas. Aproveitem ao máximo, tudo que a gente puder responder por aqui, a gente vai fazer. E o que não der, né, coloquem na sua agenda, a gente vai ter uma live daqui a uns dias, onde a gente vai poder interagir mais, né, com mais proximidade e responder aquilo que ficar para trás, tá bem? Então espero que vocês tenham aproveitado, divirtam-se na nossa jornada e a gente se vê na próxima.